Muito bem, muito bem. Yeah! Bom dia, meninas. Bom dia. Sem Bom infantilização. Bom dia. Desculpe, a Bom Vera dia. também é psicóloga, né, Vera? Eu sou terapeuta. Eu sou terapeuta holística. Ah, bom, eu pensei que fosse psicóloga mesmo. Não, eu fiz uma especialização em inteligência espiritual, né, inteligência emocional. Então, tenho a graduação, mas não na psicologia. Mas eu tenho a experiência de 25 anos, né, como terapeuta holística, e dentro de técnicas, né, da fisiognomonia, o estudo da face. Ah, isso é muito bom, que bacana, hein? A iridologia, também, a parte comportamental, né? As duas. Eu atuei por 12 anos com a parte física, mas junto com comportamental. Não, isso, cara, isso é importante, mas também não é fundamental e, na verdade, o testemunho está aberto para todas, porque a proposta desde o começo desse estudo é conscientizar a questão do riso feminino. Por que que eu estou tentando trabalhar isso, quando deveria realmente partir das mulheres? Porque até agora quem tem conduzido esse estudo de sábado de manhã tem sido eu. E, mais uma vez, eu vejo o feminino não como uma coisa apenas da mulher. Eu vejo o feminino como uma alteridade, uma coisa que faz parte de mim, faz parte de todo ser humano. E a gente precisa liberar o riso. O riso masculino também está totalmente preso ou deturpado. E se é para começar, que comece com o das mulheres, já que eles têm sido muito reprimidos. E eu acho que uma das formas de você trazer a consciência é justamente essa coisa de você testemunhar, de você trazer à tona as experiências desagradáveis para que você tome consciência, senão ela fica lá traumatizada, presa, reprimida. Mas aí eu vou, em vez de ficar falando muito, eu vou deixar por conta das mulheres, porque já que a gente tem terapeutas e tem muitos casos aqui, todo mundo tem a capacidade de falar de alguma forma de repressão do riso, eu vou deixar para vocês. Quem sabe deixamos os microfones desligados, que às vezes tem outros barulhinhos, e só abrimos quando... Aí eu peço para vocês fazerem isso. Cada um que não estiver na fala, desligar o seu. Será que eu vou ter que afinar minha voz para dar início aos testemunhos? Alguém está com o microfone ligado, mas eu acho que não está perto do microfone. Está mexendo em louça. É a Val? Lavando louça. Eu Não. vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui se eu... Oh, chegou aí uma líder muito experiente. Desculpe, Aline, bom desliguei dia. agora. Então, quem se arrisca a falar de uma coisa desagradável, principalmente um movimento... Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar de uma mulher, tá? Que me contou um caso, quando eu comentei sobre repressão feminina. Ela falou, é engraçado você estar falando isso, porque me veio à memória
quando eu era adolescente. Essa senhora é uma senhora mesmo, não é uma mulher adulta, né? É uma senhora. E isso, para voltar à memória dela, é porque ficou pontuado. Ela falou que ela estava rindo de uma situação, e aí uma outra senhora, no caso, ela era uma adolescente, uma senhora com uns 40 anos, chegou para ela e falou o seguinte: olha, eu, se eu fosse você, achava um meio de não rir tão abertamente. Isso não fica bem para você que é mulher. E ela ficou com aquilo gravado, aquilo foi dolorido para ela, porque ela possivelmente deve ter uns 70 anos. Não é possível que você lembre de uma fala, de um diálogo, de uma relação, sei lá, 40 anos depois, se não for um pouco marcante, isso para não dizer dolorida. Então, eu estou colocando... Os meus problemas com riso sou eu mesmo que crio, tá? Porque o riso é sempre um risco, principalmente quem quer fazer humor, quem quer provocar o riso do outro, ele está sempre no limite. E, de vez em quando, eu pago um mico daquele federal que ninguém ri, ou então, até pelo contrário, tem um constrangimento, e aí só me resta fazer o que a gente sempre faz, rir de mim mesmo. Mas isso não é válido no caso aqui do contexto da repressão feminina. Esse lugar eu nunca vou ter. Verdade. Me permito também, com a experiência de ter tido com o riso, foi até lá no Hospital Cajuru, o pessoal do voluntariado mesmo. Então o pessoal fica curioso para saber o que é algo do riso, né? O que é uma coisa diferente. E teve uma mulher que me passou isso aí, né? Que depois da cartaz, né? Aquela limpeza, ela falou que lembra quando era jovem, que quando saíam da escola, e sempre que tinha uma... Isso entre mulheres falando, não era entre homens. Entre mulheres falando, sempre que tinha uma que ria mais escandaloso, elas mesmas xingavam, aquela lá é... Perdão da expressão, é fácil, é coisa. Então, dentro do próprio, entre elas mesmas, né? Existia esse tipo de coisa, né? Construída pela sociedade machista, patriarcal, que a gente conhece. William, quero falar. Bom, vou pegar o gancho do Paulo. Por favor. O preconceito está entre as mulheres mesmo, né? Ou seja, está tão profundo que a própria mulher se acha isso, uma vagabunda, uma coisa, muitas vezes, entre gerações mais velhas, né? Então, eu estava aqui folheando este livro, que sou bem fanática dos meus colegas da Argentina, e encontrei, porque não lembro do livro todo, encontrei um parágrafo que, se vocês querem, justamente fala dos aspectos do humor e a masculinidade, fala da mulher e o riso. Curtinho, vou traduzir. Posso ler para traduzir e tiramos o assunto de aqui? Porque fala justamente de que um dos aspectos mais notórios do humor, está falando em riso, em todas as questões, né? É sua masculinidade obsessiva. Parece que as mulheres tivessem proibido provocar o riso. Dificilmente se encontra uma mulher atrativa exercendo o humor. Bom, este livro é meio antigo, né? Hoje mudou um pouco, mas... exercendo humor. Quando uma atriz faz piadas, geralmente adota uma autocaricatura, uma disposição palhacesca, né? Como se fosse uma personagem, digamos. Uma negação de seu atrativo sexual. Lembrem da atriz de color Whoopi Goldberg, sabem quem é, né? Quando faz papéis cômicos. Os grandes cômicos do cinema foram homens, varones, né? As exceções femininas podem se enumerar fácil e cortamente. Lucille Ball, Jamie Lee Curtis, Goldie Hawn,
algumas atrizes do velho cinema europeu e umas poucas do velho cinema norte-americano. Como especial a argentina Nini Marshall, que era autora de seus guiones, de suas peças. E hasta os Simpson da TV deixam as mulheres em um rol de racionalidade, sentido comum e falta de humor. Claro que existem atualmente excelentes atrizes cômicas, mas é notório que não conseguem a transcendência dos varones. Muitas mulheres adoptam uma curiosa atitude corporal quando se riem. Se tampam a boca com a mão, gesto absolutamente ausente nos varones. Em plateias de teatros e cinemas, as vozes dominantes das gargalhadas gerais costumam ser as masculinas. Sempre há um vozarrão, uma voz forte, que sai da massa sonora para fazer um solo em música, né? Gargalhante. Por que não há gargalhadas sopranos? Assim, disse Carlos Recherman, a história ha impedido às mulheres fazer rir desde sua sexualidade plena. Quando riem, les impõe a censura de não mostrar a boca, apertura metafórica, a silencia, porque uma expressão direta da corporeidade liberada só pode dar vergonha. Esse é um texto do livro, né? Odélia, Podemos estar a favor, contra, mas... eu adorei você ter colocado, porque à medida que eu tenho pesquisado essa coisa da repressão do riso feminino, eu só tenho encontrado, basicamente, o fazer rir. E isso me incomoda, e principalmente o fazer rir profissional. Eu já comentei isso. Quando o ideal, no meu ponto de vista, é a mulher rir por prazer para ela mesma, não tem que fazer rir ninguém. Entendeu? Porque essa conquista do fazer rir o outro, ou fazer rir profissional. Eu acho que a mulher tem que mergulhar para dentro e perceber o que está travando o riso, falar do próprio riso. E por isso que eu pedi testemunho, porque eu acho o seguinte, à medida que você fala, mais uma vez, se houver o gancho de uma terapeuta, é muito bom. À medida que você fala e bota para fora, você sente e você tem condição de elaborar aquilo que está reprimido. Só que, às vezes, eu entendo, você vê que coisa interessante. É um estudo dedicado a vocês, para vocês, de vocês. Mas vocês não conseguem. Quem começou foi eu e o Paulo. Só tem esses dois homens aqui, praticamente, eu acho. Deixa eu ver aqui. Eu acho que sim. Calma, calma. A gente está dando tempo para falar. Então, um minutinho, mãe, deixa eu falar um minutinho. Bom, então... Bom dia, bom dia. Adorei. Cala a boca. Queremos falar, nós estamos aguardando. Bom dia. Gente, eu quero primeiro pedir desculpa, porque eu daqui a pouco vou ter que sair. Eu quero agradecer a presença da Aline, gente. Quem vai falar agora é a Aline. Agora, e outra coisa, eu vou, mas eu volto, tá? Então, quer dizer, eu até consegui entrar no Clube do Riso, até isso eu já consegui hoje. Então, é isso que eu quero dizer, pedir perdão, né? Do perdão, eu riso do perdão, porque eu vou fazer uma sessão e volto, tá? Então, eu vou ficar aqui hoje caladinha, tá? Daqui a pouco eu desapareço, vou ficar caladinha. Bom dia, então. A Aline, que a gente quer conhecer, vamos? Oi, gente, eu sou a Aline. Às manhãs eu tenho muitas atividades aqui na casa por conta das crianças, elas acordam cada uma no horário, e aí nem sempre eu consigo chegar aqui no grupo de estudos. Mas eu tenho uma relação assim muito profunda em relação ao riso, assim, na minha vida.
Eu sempre fui uma criança muito risonha, e com o passar dos anos eu fui guardando esse riso até o ponto de eu perder a gargalhada. Então, assim, eu não consigo ver o riso como uma repressão só feminina ou maior feminina. Eu acho que é do ser humano em geral. Então, estou ouvindo, né, as falas de cada um, e estava tentando me colocar assim. Ontem eu estava pensando sobre isso, porque eu acho que nós, como líderes, assim, com o passar do tempo, a gente vai perdendo o foco, assim, do que é masculino, do que é feminino, porque a gente vai entrando nesse universo da repressão, do riso, que acontece não só para a mulher, mas acontece para o homem, né? Essa visão do que a vida ela tem que ser séria, né? A criança, ela, quando nasce, ela livremente ri, mas com o passar do tempo ela vai aprendendo socialmente que os avós riem menos, as mães riem menos, e aí ela vai começando as falas, né? Você já não é mais criança. Então, isso não é só com a mulher que acontece, né? A mulher, vocês estavam falando, eu estava pensando nos grupos de mulheres que nunca vão deixar de acontecer, que são as lavadeiras, as reuniões de mulheres, quando tem encontros de família, que os homens ficam de um lado falando de futebol e as mulheres ficam do outro. Esses são momentos de mulheres dar risada, homens dar risada. Mas na sociedade, quando a gente vai no supermercado, quando a gente vai na padaria, quando a gente está no ambiente de trabalho, esses lugares, né, que são os lugares mais repressores, principalmente no trabalho burocrático, né, no trabalho científico, nas escolas, nas universidades. Eu acho que o papel do líder é falar sobre a pureza mesmo do riso e o benefício que esse riso traz para a saúde das pessoas e o que agravou com a retirada desse riso ou a não existência desse riso, porque, de repente, esse riso nunca foi tão livre como ele deveria ser. E aí eu ainda estou divagando, porque minha mente ainda está despertando. Eu tomei até um café, nem todo dia eu tomo um café. E aí a gente vai continuando o papo aí, depois, se vier alguma coisa, eu falo, tá bom? Passa a palavra. Gratidão a todos. Cara, foi um prazer ver a Aline falando aqui, cara, e ela já puxou coisa, porque ela falando, eu percebi como... Porque, realmente, como ela falou, o riso ele é reprimido não só ao feminino. Eu disse, pô, será que eu estou querendo jogar um peso para o feminino e puxei esse assunto machistamente? Não acredito que seja, mas eu acabei percebendo na fala dela o seguinte: o riso feminino ele foi tão reprimido que hoje em dia você não precisa mais reprimir. Vários testemunhos. O Paulo acabou falando a mesma coisa que uma outra mulher falou para mim. Entre as mulheres, elas riem, e já foi comprovado cientificamente que mulher ri mais do que o homem. Só que ela ri mais do que os homens entre elas. Socialmente, não. Então, socialmente, a coisa chegou a um nível tão absurdo que não precisa mais reprimir. A própria mulher se reprime e não ri em público. E é isso que tem que vir à tona. Nós vamos falar em testemunhos, porque um tanto que nós já experienciamos, já conversamos teoricamente, existiu na história da humanidade a repressão por lei, por autoridade imposta, e canalizou a subjetividade para a prostituta, que ri. Não, a mulher, então, foi proibido mesmo. O leque existia para a mulher sorrir ou dar umas risadinhas em som bem baixo publicamente. Ela tinha que usar um leque, senão ela não era uma dama. Então, as posturas comportamentais, tudo como a Aline falou, é uma construção social e está tão entranhada na nossa DNA, na nossa genética, filogenética, que a gente chama, que a gente traz e não sabe de onde. A gente perpetua algo que a gente herdou.
Nós temos um patrimônio emocional herdado dos nossos ancestrais, e isso é comprovado cientificamente. E conforme a semana passada, a gente viu na história do Dionísio, lá da comédia, como é que surgiram, né? E como que a mulher foi reprimida. E mais antigamente, ainda na história da humanidade, os dentes serviam para se alimentar e para se proteger, se defender. Então, quem mostrava os dentes mostrava que tinha mais capacidade de morder, de ataque. Então, ele tem uma expressão de agressividade e de defesa nesse espectro da fisionomia. Na nossa antiguidade, na nossa ancestralidade, do tempo das cavernas, quem tinha dente tinha mais vantagem. E na construção social da cultura é universal. A mulher que coloca para fora o sorriso, a risada, ela é uma contra-ordem, né? Uma contra-cultura, uma contra-regra, né? Ela vem para quebrar uma coisa que está acontecendo ali. O riso, ele tem uma expressão de nervoso, sim, ele sai uma descarga de uma reação fisiológica para dar descarga de algo que estava tenso, para relaxar também. E então, construindo, vocês falando, eu fiquei pensando, o Lacan, ele traz a autoridade masculina, o pai é a autoridade, é o fora, é o que rompe a simbiose, é o que entra naquela mãe e filho que estão ainda em simbiose mesmo o filho ter nascido. Então, o de fora é a autoridade, o mundo, é introduzido pelo homem e pelo pai. E a mulher é a que abastece psicologicamente a família, que regula, que é a que acalma. Então, é o interno. E Yin e Yang foi desenvolvendo as teorias psicológicas até que na cultura humana precisou organizar leis por causa de patrimônios. Então, surgiu a família. A família é um patrimônio, é uma forma, quando a humanidade descobre que tem como descobrir quem é o pai, né? Então, as culturas aí se repartem, se dividem, casam, fazem uma empresa para os bens ficar para o próprio filho. Então, tudo é uma cultura e tem um comercial, no fundo, uma vantagem ou um poder. Poder é mais importante a palavra. E o homem só ia cuidar do filho dele, que é dele. Então, veio toda uma repressão da mulher, até cinto de castidade, para garantir que aquele filho fosse dele, que a família era dele. A propriedade da família, escravos, mulheres e filhos, era do homem. E a expressão masculino e feminino, o gênero, também veio por essa questão de poder. Isso não é é uma construção cultural. O masculino e o feminino veio para continuar o controle do poder. Dentro de nós, não precisamos ir para essa linha, é masculino, é feminino. Isso é uma construção cultural também. Então, em testemunhos, que é a proposta daqui hoje, eu me criei rindo. Eu me lembro da primeira vez que eu estava com uma amiga, que eu não sei se eu tinha uns 11 anos, por aí, 9, e ela, conversando com ela diz assim, mas por que tu fica me olhando com essa cara de nojo? E eu, como assim nojo, né? Então eu ficava sorrindo, rindo e conversando com ela e tal, e ia cansando a minha musculatura do riso, e eu acabava ficando com a cara de nojo olhando para ela, mas por dentro eu estava rindo. E aquilo eu não esqueço até hoje, William, e não é trauma ruim, é uma marca positiva, porque me fez marcar que a gente cansa rindo e fica com cara de nojo, e o outro entende diferente a expressão facial, né? Eu estava me divertindo e sorrindo para ela, e ela estava traduzindo algo negativamente. Então, é como nós, a gargalhada, ela vem para colocar para nós, para nos alertar como é que a gente traduz o mundo, traduz as coisas que estão acontecendo na nossa forma, porque é um fato apenas, e a gente dá uma tradução, um sentido para aquilo, e distorcemos conforme a nossa cultura interna e os nossos ditames, né, as nossas experiências positivas e negativas. Então, é uma descarga, e na relação do trauma, que é o meu trabalho, do processamento cerebral, existe marca cerebral orgânica, fisiológica,
química que faz o mapa neural acontecer. E aí, na minha experiência, então, a coisa mais incrível é que, com a propagação do sorriso, eu percebi uma cliente que adorou essa história de sorrir e de rir e de levar com mais leveza as experiências negativas da vida dela. Ela tinha essa tendência já, que ela era uma cliente que precisava agradar todo mundo. Ela não sabia dizer não. Ela foi super traumatizada. É um trauma complexo na vida dela, na infância dela. Então, para não perder a sobrevivência, que a criança ela começa a traduzir o mundo e esses meus cuidadores, como eu vou garantir a minha sobrevivência. É muito rudimentar ainda. Então, ela aprendeu a sorrir. E achou ótimo o que eu passei para ela, do sorriso e tal, e tratando e tal. Um tempo depois, ela me traz uma fala. Então, a minha filha fez isso e eu botei ali, tá tudo bem, e sorrindo. Tá tudo bem. E ela foi me traduzindo algumas coisas na sessão, tá tudo bem, e sorria. E aí caiu uma ficha, que ela usava o sorriso, o nervoso dela, o tá sendo desagradável, uma autoridade com uma filha, e simplesmente complicando a relação dela mais ainda com a filha, porque a filha via uma atenção e uma mãe fingindo que está tudo bem. Então, dava um problemão para ela com a autoridade, com a tradução do que ela precisava exigir com limite. E foi o trauma dela infantil, é o trauma dela, que ela carrega, de não poder dar limite para o adulto que abusava dela. E ela não estava ainda entendendo que esse corpo era dela, que esse ambiente ela podia se defender. Não podia, ela tinha que autorizar. Então, o sorriso dela não era um sorriso que curava ela, retraumatizava mais ainda. Então, consegui conversar com ela e me dar conta que, terapeuticamente, ela não estava se ajudando nem a ela, nem a filha, usando o sorriso para ela estava expandindo as condições internas dela de suportar as agressões e não dava limite para o outro. E ela já era uma adulta, ela tem que saber dar limite. Usar o que o amor exigente prega. Eu te amo, mas não gosto disso que tu está fazendo, e tu vai parar de fazer isso. Eu não aceito isso. Então, esse poder e esse gerenciamento interno com o mundo externo e usar o sorriso tem uma nuance e uma complexidade muito grande. E com os estudos e com as experiências na minha vida, eu percebi que na minha infância eu ganhei uma boneca. E era uma boneca que se chamava Guigui. E a gente pegava os bracinhos da boneca e fazia assim, ela fazia assim. E ela sacudia a cabeça. E a gente pegava os bracinhos e fazia assim, ela... Era a minha boneca preferida na minha infância. E agora, adulta, 58 anos que eu estou, vim morar com a minha mãe. A minha mãe sempre foi dar risadinha do sorriso. Sempre calminha, quietinha, delicadérrima, boa samaritana, madre de Calcutá. Ela quer todo mundo bem, uma harmonia. Numa vida disso que a Adélia falou... Menos de um minuto, tá, Annelise? Oi, e a construção social, então eu me criei num ambiente que a mulher não podia nada, a mulher tinha que ficar lá, a mulher era humilhada publicamente e a mãe sorrindo. E agora, vindo morar com a minha mãe, eu percebi que o risinho dela é nervoso e isso me dava uma irritação, uma agonia. Então, eu me conheci mais ainda de perceber que a minha construção com o sorriso tem um viés de eu vou escapar pela tangente, vou fingir que está tudo bem. E o riso e o sorriso, nós temos que ser isso, genuinamente. E aí a representação disso, a nossa luz, a nossa emanação, vai ser de uma autenticidade que não causa no outro a distorção que vai ter dentro